Meu querido irmão, minha querida irmã, os textos selecionados para esse 27º domingo do tempo comum nos fazem refletir sobre uma realidade que está ao centro de nossa experiência de Deus. É uma realidade que aparece de alguma forma em todos esses trechos, a realidade da fé. Já na primeira leitura, na profecia de Abacuque, estamos no capítulo 2, versículo 4, nos é afirmado que o justo viverá por sua fé. Esta expressão é tão bela quanto abrangente e empenhativa, porque está afirmando que o justo, ele não vive da fé em alguns momentos, da fé aos finais de semana, mas aqui a afirmação ela tem um caráter de totalidade. O justo vive por sua fé, ou seja, a vida do justo depende de sua fé. A fé é um instrumento da sua existência. Para que a gente perceba e entenda melhor o alcance dessa afirmação, é necessário que a gente se pergunte o que é a fé. E aqui, é bom a gente começar afirmando do que não é a fé. Porque esta palavra pequenina, fé, ela é utilizada em diversos contextos, com diversas intenções, assume diversos significados. Por isso que é importante a gente tentar defini-la, para que nós entendamos o que nós queremos dizer com esta palavra quando ela aparece na Escritura Sagrada, no contexto da celebração eucarística. Então, vamos começar por aquilo que não é. Ou ao menos, eu vou dar aqui uns 2 ou 3 exemplos de compreensões redutivas. Por exemplo, aplicações deste vocábulo no nosso dia a dia. Às vezes nós dizemos assim: em tal pessoa, neste cara, naquela, eu boto fé. A gente usa essa expressão. E usamos para quê? Para dizer que de alguma forma eu confio naquela pessoa. É isso que nós queremos dizer, eu acredito nela. Mas veja como é redutivo, porque ainda eu não quero dizer quando eu falo que neste cara eu boto fé, eu não quero dizer que a minha vida eu empenho por causa dele ou por causa dela. Eu quero dizer apenas que eu confio, acredito naquela pessoa. No mesmo sentido, uma aplicação, por exemplo, anteontem, um amigo que torce para um time rival do meu, me lembrou que tem um campeonato aí em curso, acontecendo. Ele falou: padre, meu time pode ser que seja campeão antes do final do campeonato, né? Aí ele me disse: e nesse time eu boto fé. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que ele confia naquela seleção feita, né? E ele acha que ela vai dar certo e vai vencer lá o campeonato, né? Mas ainda não é nesse sentido aqui. Porque por mais que ele bote fé no time dele, ele não vai empenhar a vida dele naquilo. Depois, ontem ainda teve uma pessoa que me falou assim: padre, e é uma outra aplicação da palavra fé corriqueira. Padre, essa semana eu fiz a minha fezinha e tenho certeza que eu vou ficar milionário, falou para mim. Fazer uma fezinha, o que significa isso? Significa que ele tem confiança que aqueles números que ele escolheu, aquela combinação, vai ser a combinação sorteada, sei lá, né? Não, todas essas aplicações são possíveis, a língua portuguesa nos diz que é. Mas elas estão fazendo referência a apenas um aspecto da fé, aqui nesse sentido. Então, o que vem a ser fé?
Antes de tudo, meu irmão e minha irmã, fé é uma resposta que nós oferecemos à iniciativa de Deus em nossa direção. É quando nós percebemos que, de fato, o Senhor veio em nossa direção, falou conosco, de alguma forma Ele tocou na nossa vida, a Sua palavra, a Sua presença impactou a minha existência. Quando eu digo sim, eu acredito nisto, eu reconheço a presença do Senhor, eu reconheço a Sua atuação na minha vida, eu sou testemunha de que a Sua iniciativa impactou a minha existência de alguma forma, mexeu comigo. Eu atribuo isso a Deus e digo, eu acredito. Esta resposta eu chamo de fé. Mas aquilo que nós acabamos de descrever é apenas um primeiro aspecto da fé, que é geralmente o que nós utilizamos no dia a dia. Eu acredito. Fé, portanto, a primeira dimensão dela é de fato a profissão de fé. Eu acredito, eu reconheço a presença, a atuação de Deus em minha vida. Eu dou crédito a isso. Mas isso é só um primeiro aspecto. Porque existe um segundo que é intimamente ligado a esse. O segundo é, quando alguém impacta a minha vida, quando uma notícia de fato mexe comigo, quando eu percebo a ação de Deus a meu favor, quando eu percebo o amor dele por mim, eu me envolvo tanto com esta percepção, que eu começo a celebrar esta novidade. Então, à medida que eu percebo, eu vou dizendo, sim, Senhor, muito obrigado porque o Senhor vem ao meu encontro, muito obrigado, Senhor, porque mesmo eu não merecendo isto, eu não mereço esse teu amor, este amor é gratuito, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor olha para mim, muito obrigado porque o Senhor se ocupa de mim, porque o Senhor derrama sobre mim o teu amor, glórias a ti, Senhor, obrigado. O que é isto? Isto é a celebração daquilo que eu estou percebendo, daquilo que eu digo acreditar. E uma coisa, meu irmão e minha irmã, está ligada com a outra. Ou seja, se eu creio, se eu reconheço a ação de Deus a meu favor, naturalmente eu celebro isto. Como acontece com grandes e boas notícias que eu recebo na minha vida. Quando eu recebo uma grande e boa notícia, eu faço festa, é natural que eu faça. Aqui, se você entendeu até esse momento o raciocínio, então nós já temos uma condição de avaliar a nossa fé. A primeira condição é esta: se eu não sinto necessidade de celebrar, eu preciso me perguntar se eu creio. Se eu não sinto esta necessidade de festejar, eu preciso me perguntar se eu compreendi que Ele me ama, se eu entendi que Ele está agindo na minha vida, eu preciso me perguntar se eu o amo. É verdade que é comum as pessoas dizerem que creem e não celebrar. É comum, mas não é natural. Entre o comum e o natural tem diferença. Comum é aquilo que acontece frequentemente. Mas nem tudo que acontece frequentemente é natural, ou seja, é de acordo com a natureza. Não é natural, não é de acordo com a natureza da fé eu dizer que creio e não celebrar. Então, dizer que creio e não vir à celebração, e vir de vez em quando, e vir quando dá, porque se eu de fato reconheci, senti que Deus está em mim, por mim e comigo, é natural que eu tenha desejo, necessidade de celebrar. Meu querido, minha querida, isso acontece em qualquer outra relação.
Se diante da sua esposa, diante do seu esposo, você diz assim: não, eu acredito no teu amor por mim, mas nós não celebramos, nós não namoramos, a gente não sai, a gente não é da esposa ou do esposo começar a questionar se de fato ele percebe que eu amo, se ela percebe que eu a amo, porque se há percepção, há festa, há celebração. Mas ainda há uma terceira dimensão da fé. A primeira é eu creio, é a profissão de fé. A segunda é eu celebro. E a terceira é eu vivo o que eu creio e o que eu celebro. Ou seja, eu traduzo para a minha vida. Eu me esforço para viver aquilo que digo crer e celebrar. E aqui também, um número menor que o exemplo passado, mas há muita gente que crê e celebra, mas cuja vida não tem nada a ver com essas duas primeiras coisas. Vive uma vida completamente aleatória. Veja, nós não estamos falando de resultados, porque você pode dizer: ai padre, mas é difícil eu viver tudo aquilo que creio e celebro. Não, meu querido, é mesmo. E tem muitas vezes que a gente cai, que a gente não acerta, mas nós não estamos por enquanto falando de resultados. Nós estamos falando de compreensão de que eu tenho a necessidade de celebrar e de me esforçar para corresponder com a minha vida a tudo isso. Eu preciso. E aqui está um segundo ponto para que a gente avalie a própria fé. Assim como acontece com outras relações. Quem de nós não conheceu gente assim? Era uma coisa, depois que conheceu a pessoa amada, mudou. Nossa, ele era um homem antes, depois que ele conheceu essa mulher que ele a ama, nossa, ele é uma outra pessoa. Por que acontece isso? Porque quando nós amamos alguém, a gente se esforça para agradar essa pessoa. A gente muda muita coisa em nós. É natural que assim seja. Ainda que não seja, infelizmente, ainda que não seja comum. Mas é natural, é da natureza do amor mudar. A fé, portanto, é uma resposta, uma correspondência ao amor do Senhor. Então, anote aí, a fé eu professo, eu celebro e eu vivo. Traduzo na minha vida. E eu tenho a necessidade de viver esses três momentos interligados um ao outro. Porque se eu esqueço de algum deles, eu vivo uma espécie de esquizofrenia espiritual. O discípulo, no evangelho de hoje, pede ao Senhor. Os apóstolos dizem ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. O que significa esse aumenta a nossa fé? Não é a quantidade, não. É a intensidade disso. É mais ou menos aquilo que você vai se lembrar que Filipe pede a Jesus. Quando ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E você se lembra que Jesus responde: Filipe, há tanto tempo que eu estou contigo, e você não sabe que quem me vê o Pai? O que Filipe está pedindo ao Senhor? Filipe era um homem temente a Deus, era um homem educado na fé de Israel, conhecia a Deus. Mas Filipe começa a entender e a compreender que Jesus, a este Deus que Filipe acreditava, Jesus chamava de Pai. Ele começa a compreender que Jesus nutria para com este Deus uma intimidade sem igual. Este mostra-nos o Pai é: Jesus, eu quero esta intensidade que o Senhor tem. Eu quero provar desta intimidade que o Senhor tem. Mostra-me como eu faço, mostra-me o teu Pai, Jesus. É a mesma coisa do aumenta a nossa fé.
Para concluir, pegue comigo aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo a segunda leitura de hoje. Se nós entendemos o que é fé, agora nós precisaremos entender como é viver por ela. O justo viverá por sua fé. Como é viver por ela? Então, vou pedir que você tome, para nós concluirmos, o primeiro e o último versículo da segunda leitura de hoje. O primeiro diz assim: reaviva a chama do dom de Deus que recebeu pela imposição das minhas mãos, disse o apóstolo. Ora, o dom da fé nós recebemos ali, por imposição das mãos. Só que o dom da fé, ele funciona assim. Vou usar uma imagem aqui para a gente entender melhor. Ele é como fogo. Incendeia, é belo. Mas algumas fogueiras em nós, elas já deixaram de incendiar-se e elas estão naquela brasa viva. Sabe aquelas brasas vivas? O que você faz na brasa viva para fazê-la pegar fogo de novo? Sopra. Se você sopra na brasa, ela incendeia. Tem algumas fogueiras que já não tem mais brasa viva. Você olha para elas, ela já está naquela cinza. Mas o que você faz quando você vê uma fogueira que começou a ficar na cinza? Você sopra mais. E ela vai encandecer e ela vai voltar a incendiar. É assim que a gente vive pela fé. Eu não sei como está a fogueira dentro de você. Se está em brasa viva, se está naquela cinza. Eu sei que viver pela fé é permitir que Deus continuamente sopre em mim, me convença cada dia de que eu sou visitado por Ele, me dê cada dia a vontade de celebrar o seu amor, me dê cada dia a audácia, a ousadia, a fortaleza de corresponder com a minha vida a esse amor. E agora vá lá comigo para o último versículo. O apóstolo diz assim, e terminamos com ele: guarda o precioso depósito, ou seja, guarda o que você recebeu. Agora vem o segredo: guarda com a ajuda do Espírito Santo que habita em vós. Meu querido, este sopro é o Espírito Santo. Me recordo agora, lá de Gênesis, o Senhor tomou a argila, o barro, modelou o homem. E o que o Senhor faz para que aquele homem modelado tenha vida? Você se lembra o que ele faz? Ele sopra. E diz a Escritura, quando ele sopra, o homem passou a viver. O homem tornou-se vivente. Está lá em Gênesis. Este sopro é o Espírito Santo de Deus. Portanto, é justo que hoje você e eu digamos: Senhor, envia teu Espírito sobre mim, que ele reinflame as brasas incandescentes que restaram em mim, ou Senhor, que ele reinflame a cinza que sobrou dentro de mim. Eu preciso, Senhor, eu quero pegar fogo, reavivar a chama do dom da fé que o próprio Espírito Santo um dia me comunicou. E assim, Senhor, eu quero crer, professar a minha fé com todas as minhas forças. Eu quero celebrar a minha fé com toda a intensidade. E eu quero procurar traduzir isto na minha vida. Em outras palavras, Senhor, eu quero, como fala a profecia de Abacuque, viver pela fé. Sobre esta nossa decisão,
sobre este teu pedido diante do Senhor. Desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.